Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada dia mais que vai, cada dia que vai passando, nós vamos nos deparando com Jesus que já está quase subindo ao céu. E depois ele vai enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, que em seguida eles irão anunciar a boa nova: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Jesus ele está agora nesse tempo de despedida, ele está se despedindo dos apóstolos. E aqui tem uma coisa interessante. Os judeus, isso significa também os apóstolos, eles não tinham ainda a compreensão da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles só tinham a compreensão do Pai, só Deus Pai, mas que tinha um Filho que se encarnou, se manifestou no nosso meio e veio com esse nome de Jesus Cristo. Eles ainda não tinham essa compreensão toda, e muito menos do Espírito Santo. Vocês veem que hoje no Evangelho Jesus já começa a falar do Espírito Santo, está falando de aquele que observa os mandamentos e que faz a vontade dele, o Pai vem fazer morada na vida dessa pessoa. E ele ao mesmo tempo está começando a dizer aos apóstolos que ele é Deus. Então, dentro de tudo isso, é por isso que nós estamos nos preparando agora para o dia de Pentecostes, Jesus já começa a falar do Espírito Santo. Falou do Pai, começa a falar do Espírito Santo, e os apóstolos começam a entender que aquele homem que está ali na frente dele é Deus. Tudo isso nós já temos uma compreensão, mas os apóstolos ainda não tinham. Mas vamos à prática do dia de hoje. Olha bem o que é que Jesus está dizendo. Quem acolheu os meus mandamentos e o observa, esse me ama. Aí depois ele diz: e meu Pai, Deus Pai, vai se manifestar nele, nessa pessoa
que ama Jesus e ama os seus mandamentos. Aí no versículo 23 ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, olha, ele e o Pai, ele ainda não está falando do Espírito Santo não, mas está dizendo ele e o Pai, viremos e vamos fazer morada nessa pessoa. Então, para que Jesus e o Pai, e em seguida o Espírito Santo, possa habitar em nós, nós precisamos amá-lo e praticar os seus mandamentos. Então vamos agora a essa questão dos mandamentos, porque amar a Deus é muito fácil para nós, né, dizermos que nós amamos a Deus. Ontem na missa aqui eu até mandei o pessoal levantar o braço. Quem ama Jesus aqui? Todo mundo levantou o braço. Aí eu disse, agora e amar o próximo? Aí eu disse, agora ninguém levante o braço não, para não me decepcionar aqui de cima. Então vejam, quando João, ele manifesta que Jesus está dizendo para nós que nós devemos observar e acolher os mandamentos, que mandamentos são esses? É justamente aqueles mandamentos que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E é aqui que está o problema nosso. O nosso problema não está tanto em amar a Deus, que nós amamos, mas suportar essa pessoa que está ao nosso redor, que às vezes convive conosco de uma certa forma, direta ou indiretamente. Aqui entra o problema nosso. É amar o próximo. E Jesus está dizendo que aquele que segue, que acolhe os mandamentos, que o observa, o Pai e Ele irá fazer morada. Então, se eu não amo o próximo, Deus não vai fazer morada em nós. Na primeira carta de São João, ele vai dizer assim, que aquele que não ama o próximo é um assassino. E se ama, e se não ama, e é um assassino, como é que Deus vai habitar no coração de um assassino? Aí ele faz a relação de Caim e Abel. Caim e Abel eram irmãos. Caim ficou com ciúmes de Abel e foi lá e fez o quê? Matou Abel. Então, como é que pode o amor de Deus estar nele? Como é que nós conhecemos verdadeiramente um cristão? Um cristão de verdade é aquele que odeia, sim, a maldade que o outro faz, mas que ama a pessoa. Ele odeia a maldade, mas ele ama a pessoa que foi má. Dá para entender isso? Eu vou dar um exemplo depois para vocês. Veja só, entre o amor e o ódio, existe uma linha tênue, ou seja, uma linha muito fina, aquela linha que a gente sabe que ela existe, mas nós não vemos. É essa linha que eu estou falando, entre o amor e o ódio. Aqueles que amam a Deus
e guardam os seus mandamentos, ou seja, que ama o próximo, que vai fazer o bem ao próximo, principalmente ao próximo que faz o mal, aquela pessoa que faz o mal para mim, eu preciso fazer o bem para ela, porque o amor de Deus está dentro de mim. Eu não estou fazendo o bem para ela, ajudando ela a ser má. Por isso que São Paulo vai dizer no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz bem assim: se o seu inimigo te pede um copo d'água, dê. Se ele pede um prato de comida, dê. Então, realmente, nessa pessoa, o amor de Deus existe. E nela Deus habita. Vou dar agora um exemplo. Esse final de semana eu assisti um casamento, né? Eu estava lá na celebração do casamento, eu presidi a missa que foi dentro do casamento, e ali eu estava falando para o casal, dizendo para eles que a vida de casado não é uma vida muito fácil, não, e que eles vão passar a se conhecer. A partir daquele momento eles vão começar a se conhecer. E é aí que os dois devem manifestar o amor um para com o outro. Aí eu dei um exemplo para eles. Olha bem, como é que nós podemos distinguir um cristão, um homem de Deus e uma mulher de Deus? Porque nessa primeira carta de São João, ele vai dizer assim que nós não podemos amar com palavras, mas nós devemos amar com a nossa própria vida. Aí vem uma senhora, ela dizia que ela estava casada há 31 anos. E ela dizia assim para mim: ai, padre, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse marido que eu tenho. Ela não aguenta a maldade do marido, mas o marido ela ama, porque ela casou com ele. O marido dela bebe. Quantas vezes ele chegava dentro de casa, quebrando as coisas, brigando com ela, fazendo as atrocidades. Por isso que ela dizia: ai, não aguento mais. Aí ela disse assim: e os meus filhos, padre, disseram o seguinte para mim: mãe, se separa desse homem, que é o pai deles. Porque vendo o pai sofrendo tanto, a mãe sofrendo tanto, então mãe, se separa. Olha a resposta da mãe: meus filhos, se eu largar esse homem que é o meu esposo e é seus pais, quem é que vai cuidar dele? Ele vai ficar na rua da amargura. Ele vai ficar bebendo, porque bebe, vai ficar se jogando no chão, vai ficar deitado lá durante a noite. Quem é que vai cuidar dele, meu filho? Meus filhos. Eu vou ter que cuidar. E ela estava dizendo para mim: ai, padre, não aguento mais. Estão vendo o que é o amor de Deus? Que não faz mal ao próximo. Aí chega num ponto que o homem disse até para ela, né? Ele lá nos momentos de raiva dele, disse que ia até matá-la. Claro, numa condição dessa, onde o marido está dizendo que vai matar a mulher dele, né? Ou o contrário, a mulher que diz que vai matar o marido, não tem condições de viver junto, que a pessoa fica numa pressão.
psicológica, né? Como é que vai dormir junto, imaginando que aquele um vai estar com uma faca na mão e a qualquer momento poderá me matar enquanto estiver dormindo? Aí os filhos disseram de novo: se separa. Aí ela diz assim: meus filhos, se ele me matar, ele vai matar uma inocente. Dá para entender? Vai pensar, vai usar isso com raciocínio humano para você ver. Ninguém compreende, não. Só em Deus é que dá para compreender uma ação dessa, uma atitude dessa. Só em Deus. Sem Deus não dá. Aí no final de tudo ela fechou a conversa dizendo assim: eu escolhi, não foi, padre, para casar? Ninguém me forçou, não. Então agora eu vou ter que ir até o fim. E eu que escolhi. Essa mulher, ela está em Deus. Essa mulher, ela está fazendo aquilo que Jesus está dizendo aqui. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual é a palavra? Amar o próximo, fazer o bem ao próximo. Aí o meu Pai que está no céu vai amar essa pessoa. Aí a Santíssima Trindade virá e habitará nesse coração, porque a Santíssima Trindade não habita no coração que tem ódio e que faz o mal. Você quer ver se essa ou aquela pessoa realmente ela é um homem de Deus, ou ela é uma mulher de Deus? É só ver como é que ela age com o próximo. Se ela age com serenidade, se diante do próximo que faz até o mal para ela, no momento que precisa fazer o bem, a pessoa faz. Quem ama não coloca o outro na rua da amargura. Quem está com o amor de Deus jamais fará isso. Fará sempre o bem. É duro ter que ouvir isso, mas essa é a verdade dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Em algum momento lá na cruz, Jesus mandou o Pai do céu descer um raio e destruir aqueles soldados romanos que estavam fazendo todas aquelas atrocidades com ele. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele dizia: Pai, perdoa esses bandidos e assassinos, está vendo? Estão aqui na minha frente. Foi isso que Jesus fez. Nós jamais iremos compactuar com o mal, nós que somos cristãos. E tem uma coisa: quem faz o mal precisa pagar. Isso aqui que eu estou falando, eu não estou dizendo agora que a pessoa que fez o mal, ela não pode ser presa. Não, quem fez o mal deve ser preso. E deve pagar pelo mal que fez. Deve sim. Agora, nós que somos cristãos e dizemos que somos filhos de Deus, nós não podemos repetir a maldade que aquele outro fez. Manda para o inferno. Mata ele. E palavrões em cima de palavrões. Porque o cara fez o mal, ele fez. Mas da nossa boca, imagina que Jesus disse, né, que se nós chamamos o outro de raca, né, não sei nem que tipo de palavrão para o judeu é esse. Jesus disse que a pessoa é digna de ir para o inferno. Então vamos, nesse tempo agora que nós nos preparamos para o Pentecostes, e o Espírito Santo virá sobre toda a igreja, mas ele já veio e já habita já no meio de nós.
dê uma olhada nas moções existentes dentro do seu coração, diante de alguém que faz o mal. Qual é a sua reação? Ou o contrário, né? Qual é a sua reação? Diante da outra pessoa, você faz o mal também. Você não quer nem ouvir, você já descarta. Ou você pede a Deus, Senhor, converta esse coração. Porque o que eu percebo, Senhor, é que se essa pessoa continuar com essa maldade, ela não se salvará. E nós não podemos desejar que ninguém vá para o inferno. Mas no dia do julgamento irá. Porque Deus é justo.